Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Ontem, o Instituto Poder Data divulgou sua mais recente pesquisa eleitoral. Segundo o levantamento, Lula, do PT, lidera a corrida presidencial com 40% das intenções de voto no primeiro turno. Um verdadeiro feito para quem não pode sair às ruas sem ter a própria mãe ofendida. Mas as boas notícias para o partido quadrilha, chefiada pelo ex-condenado, param por aí. A diferença entre Lula e Bolsonaro segue caindo. Era de 14% em meados de janeiro e agora encolheu para 8%. Ainda assim, supostamente o petista segue na frente, fato que deveria ter aguçado o interesse da imprensa sobre a posição de Lula e companhia a respeito da guerra na Ucrânia e dos seus desdobramentos. E olha que não faltou material. O Lula, completamente desinformado, cobrou da ONU reuniões e assembleias que ela já estava realizando. A Dilma, coitada, mal conseguiu formar frases completas sobre o conflito e virou meme na internet. O ex-chanceler petista, Celso Amorim, se colocou contra toda e qualquer sanção econômica à Rússia, um país agressor que invadiu um território soberano, matou centenas de civis e desabrigou pelo menos 1 milhão de refugiados. Já o PT no Senado culpou os Estados Unidos pela invasão russa, mas logo depois deletou a própria nota de tão negativa que foi a reação do público. Falando bem a real, as manifestações do PT sobre a guerra na Ucrânia são uma síntese de desinformação, despreparo, insensibilidade e cegueira ideológica. Mas mesmo assim, mesmo diante de todas essas declarações que deveriam ter sido amplamente repercutidas e criticadas, a imprensa tradicional preferiu se omitir e mal divulgou a narrativa petista sobre os fatos. E teve jornalista militante que foi ainda mais longe. A ex-revista Veja, por exemplo, publicou elogios ao ex-condenado, dizendo que, aspas, Lula marcou um gol internacional. Gol internacional? Lula é e sempre foi um adulador de tiranos. E por causa desse flerte eterno do PT com seus padrinhos ideológicos, o Brasil passou vergonha no cenário global, fez negócios nada estratégicos com regimes opressores e transferiu receitas bilionárias para ditaduras ao redor do mundo. Eu vou reproduzir para vocês uma breve lista de maldades elencada num editorial da Gazeta do Povo que recebeu um título muito apropriado: O PT e sua indisfarçável simpatia pelo autoritarismo. Aspas. A diplomacia praticada durante as gestões de Lula e Dilma manchou a nossa reputação internacional. Ela foi centrada na aproximação do país com ditaduras que navegam na contramão de toda a tradição brasileira de alinhamento com os direitos humanos e com o direito internacional público. A política externa petista incluiu episódios lamentáveis como as votações contra o Estado de Israel na ONU, as alianças com os regimes árabes totalitários, o apoio ao ditador hondurenho, a vista grossa para os abusos e para os crimes cometidos pelos governos da Bolívia e da Venezuela, a leniência com movimentos terroristas como as Farc na Colômbia, a aproximação inexplicável com o regime dos ayatolás iranianos e a proteção para terroristas como o italiano Cesare Battisti, sem falar dos investimentos bilionários na economia de ditaduras como Cuba e Angola. Reparem que a política externa petista não é pragmática, não é imparcial e não é nem amoral. A política externa do PT é imoral. Fomenta regimes antidemocráticos, financia violações aos direitos humanos e coloca a ideologia partidária acima dos interesses nacionais. No próximo bloco, nós vamos explorar o sincericídio dos senadores do PT, autores de uma nota sobre a guerra na Ucrânia que transbordava insensibilidade, atraso ideológico e um certo fetiche soviético. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo.
E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola sobre a política externa petista à luz dos recentes acontecimentos na Ucrânia. Como nós pudemos atestar no bloco anterior, em matéria de diplomacia, de relações internacionais, o PT é um partido reacionário que ficou parado no tempo. O PT é romântico em relação ao comunismo, nostálgico em relação à União Soviética e preso a um anti-americanismo anacrônico. Tanto que numa manifestação muito espontânea e reveladora, assim que a guerra eclodiu, o PT no Senado emitiu uma nota responsabilizando os Estados Unidos pela invasão da Rússia à Ucrânia. Olha só, o PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia. Essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito na Ucrânia. Tal conflito, frise-se, é basicamente um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Meu Deus! Que patético! 30 anos depois do colapso da União Soviética e os senadores do PT ainda enxergam o mundo com os olhos da Guerra Fria. E são uns mentirosos. A nota, que foi assinada pelo líder do PT, afirma que a aposta da Rússia na guerra era apenas parcial e com objetivos meramente militares. Isso é fake news. A aposta parcial na guerra, com mobilização de exército, marinha, aeronáutica, com invasão de fronteiras internacionalmente reconhecidas, com bombardeio a alvos civis, com a destruição da infraestrutura ucraniana. Falar que a Rússia fez uma aposta parcial na guerra é a mesma coisa que dizer que o PT fez uma aposta parcial na corrupção, ou sei lá, uma aposta parcial na Dilma, o que vocês acharem melhor ou pior. E outra coisa, falar que os objetivos da Rússia são meramente militares é muita desonestidade intelectual. O pretexto da invasão é militar, mas os objetivos são também políticos, territoriais, étnico-culturais. O Putin já declarou que a Ucrânia não é sequer um Estado e que a morte da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. E bastou a eleição de um governo ucraniano nacionalista e desalinhado com Moscou para o Kremlin iniciar suas intervenções militares. Fora que a justificativa dos russos é muito falaciosa. Para pensar, a Ucrânia é presidida por um judeu eleito, não faz parte da OTAN e na prática não colocou em risco a integridade do território ou da segurança da população. Mesmo assim, a Rússia decide lançar um ataque preventivo ilegal e premeditado para desnazificar o governo de Kiev e neutralizar uma ameaça armamentista que ainda nem existe. Então, teorias da conspiração à parte, fica cada vez mais claro que o principal objetivo do Putin é restaurar a influência russa e resgatar aquele antigo prestígio soviético, anexando territórios de forma imperialista e atropelando democracias não domesticadas. É sobre isso. Não à toa o Brasil e outros 10 países do Conselho de Segurança da ONU votaram pela condenação da Rússia e pela retirada imediata das suas tropas da Ucrânia. Claro que a própria Rússia, que é membro permanente do Conselho, vetou a resolução, mas ontem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, só 5 de 181 países se manifestaram contra a condenação da Rússia. E para fechar, só um último comentário a respeito daquela nota do PT sobre a guerra na Ucrânia. O pior de tudo foi o desrespeito e o pouco caso com o sofrimento de milhões de civis ucranianos vítimas da agressão e do imperialismo neossoviético da Rússia. Saibam que os refugiados, os desabrigados, os bombardeados, os mortos e feridos não foram sequer mencionados na nota do PT, nenhuma palavra de solidariedade. Só faltou os senadores do Lula mandarem um abraço para o companheiro Putin.
Bom, seja pela falta de sensibilidade ou seja pelo excesso de estupidez, a nota foi tirada do ar. Mas a gente sabe que ela exprime com exatidão a visão de mundo atrasada e ideológica das lideranças do PT. Os nossos sentimentos ao povo ucraniano, especialmente às vítimas fatais do conflito, agora estimadas em 2.000 almas. E isso apenas entre os civis. Muito obrigado e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.